Salve galera, beleza? Aqui Anderson Rocha e eu estava pensando que vídeo eu poderia trazer hoje para vocês e me lembrei de um que eu nunca dei explicação do que aconteceu com o meu projeto passado, o Five Little Ducks, né? Bom, então eu pensei, eu vou fazer um vídeo para a galera para explicar quais foram os motivos que me fez mudar do 2D para o 3D. Então, galera, é basicamente assim. Se vocês virem meus vídeos antigos, vocês vão ver que o meu primeiro jogo que eu lancei na Steam é um Endless Running 2D, certo? E o meu segundo projeto era o Five Little Ducks, que seria um jogo de plataforma, estilo roguelite, só que, na verdade, um mini Metroidvania dentro da, das condições de um desenvolvedor independente solitário. Eu ia fazer um Metroidvania bem simples e bem curto, né? Apelando para um personagem que é bem bonitinho e para essa quebra de expectativa que é a violência, aquele que tem uma espada gigante e fatia os inimigos dele. Então, a ideia era essa. E eu tava adorando fazer o projeto Five Little Ducks, né? Teve até vários vídeos de como tava. Eu já estava conseguindo fazer um mapa de forma procedural em 2 dimensões. Comprei alguns assets na Unity Asset Store de efeitos visuais para 2D, certo? Explosão, sangue e tal. O corte, quando ele corta, efeitos visuais. Então eu tava gostando muito de fazer o Five Little Ducks. Então, por que diabos, o que aconteceu que me fez mudar radicalmente de ideia, parar completamente o projeto do Five Little Ducks e começar um projeto de jogo 3D em terceira pessoa? Então, a verdade é o seguinte, eu sempre gostei de desenhar, né, desde pequeno, e estava me divertindo bastante fazendo Five Little Ducks, fazendo todos os desenhos. Tudo ali foi feito à mão, certo? Se você viu os vídeos, tudo ali foi feito à mão no Photoshop. Então, eu estava. Não foi uma questão de não estar gostando do projeto, eu estava adorando o projeto. O que eu percebi foi que para desenhar um sprite em 2D, da forma que eu estava fazendo, como pintura digital e não como pixel art, demora muito tempo, sabe? Então, cada sprite que eu fazia, eu demorava na casa de uns 20 minutos, mais ou menos, para ficar satisfeito com o projeto, com cada sprite. Então, quando eu ia fazer as animações, então cada sprite ia 20, 15 minutos. Quando eu fazia uma animação de 10 quadros, eu perdia muito tempo, muito tempo. E o cansaço mental também era muito grande desenhar em 2 dimensões. Requer, é uma técnica totalmente de fazer modelagem em 3D. O 2D, ele requer meio que, eu acredito que uma atenção bem maior, sabe? Ele requer mais um foco mental. E de certa forma até mais talento também. Então eu percebi que eu estava demorando muito para fazer os personagens e as animações. Então eu não poderia fazer um inimigo ter mais do que 3 animações. Simplesmente ele andava, fazia um ataque simples e morria. Aí eu pensei, cara, esse tempo todo eu só consegui fazer o pato, uma parte do cenário, praticamente em 4 meses, e 3 inimigos simples. Então tinha alguma coisa errada aí, sabe? Assim, eu não sei se me faltou talento para desenhar mais rápido, mas eu não consegui acelerar o processo de desenhar fazer pintura digital para um jogo daquele porte. E é porque eu imaginava que ia ser um porte pequeno. Eu ia apelar mais para, por ser procedural, ia variar as cores dos inimigos, o tamanho e a força deles, mas eu ia tentar fazer o mínimo possível. Mas mesmo dentro dessa realidade de fazer o mínimo possível, eu estava perdendo muito tempo. Então, para fazer a pintura digital, se vocês virem nos meus vídeos antigos aí, eu tinha que fazer o rascunho, né? Depois a line art com cuidado. Depois tinha a parte da pintura e depois ainda tinha que setar a animação quadro a quadro para ver se estava legal. E quando a animação não ficava legal, eu tinha que refazer um quadro inteiro. Então era um processo meio doloroso. Apesar de desenhar é bom quando você simplesmente
faz um quadro, um sprite, alguma coisa do tipo, e termina e acabou. Mas quando você vai fazer um jogo em 2 dimensões, desenhando tudo sozinho pela mão, e depois daquilo ainda ter que programar, tava ficando muito cansativo, sabe? Aí eu perdi muito tempo com Five Little Ducks. Praticamente 4 meses eu só fiz o pato e 3 inimigos simples. Então eu decidi migrar pro 3D. Eu digo, cara, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar pro 3D. E eu tinha um background de ser formado em técnico de edificações e por muito tempo eu fiz maquetes eletrônicas no SketchUp e no 3D Max. Então eu já sabia usar, fazer pelo menos cenários em 3D, mas eu nunca tentei me arriscar a fazer personagens. Mas cenários eu sempre fiz e já dominava fazer cenários, certo? Mas só que no SketchUp e no 3ds Max. Aí quando eu voltei pro 3D Max, comecei a modelar, fiz um curso, comprei um curso na Udemy de modelagem, fiz lá de cenário, um curso que tem lá, por sinal, bem legal, que você modela uma cidade do faroeste. Porém, eu ainda achei lento. Vou ser bem sincero, eu ainda achei que poderia ter uma forma de acelerar mais. Então, um colega meu me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse, cara, eu vi que tu voltou pro 3D, era um colega meu da época das maquetes eletrônicas. Aí ele disse, você poderia usar o Blender, cara, que o Blender é rápido. Aí eu sempre tive um certo preconceito pelo Blender ser grátis, né? Ser gratuito. Eu imaginava que o que é grátis não presta. Mas, cara, quando eu instalei esse Blender no meu computador e botei no YouTube, a primeira videoaula que eu achei sobre o básico dele foi paixão à primeira vista. A primeira coisa é que o Blender, para quem é acostumado com 3D Max, quando você liga o 3D Max, você inicia ele, é meia hora para o programa abrir. O computador, se você tiver um hambúrguer para fritar, pode colocar em cima do computador que é o tempo dele abrir, o hambúrguer tá pronto. Cara, o 3D Max é super pesado e super lento para fazer qualquer coisa. Mesmo você tendo uma máquina boa. Já o Blender não. O Blender você instala em 5 segundos, você clica 2 vezes, o programa abre automaticamente. É super leve. Não, para quem gosta de 3D, migrar de um programa como 3ds Max para o Blender é incrível. O cara vê a diferença gigantesca na hora, certo? O Blender tem as características de modelar em low poly, né? Modela também em high poly, lógico, né? Ele faz pintura digital, ele tem render em tempo real para você ver como é que tá ficando sua modelagem. Trabalha com escultura digital, que até então só o ZBrush tinha, né? E o ZBrush é um software também pago, também caro e razoavelmente pesado também. E aí o Blender ainda faz até retopologia, que também era só do ZBrush praticamente. E o Blender faz tudo isso com atalhos. A equipe do Blender se preocupou em colocar atalhos de uma forma lógica que acelera muito a modelagem do que você está fazendo. Então você modelar uma coisa no Blender e modelar no 3D Max, o Blender é muito mais rápido, muito mais rápido. Num software só você já faz tudo. Você modela, você pinta digital, você faz o VW Map, você faz o Bake, você faz, se você for para personagens complexos, você faz a escultura digital e ainda faz a retopologia. Tudo no mesmo software, de forma leve e de uma forma gostosa. E como ele é grátis, só o que tem na internet é curso baratinho. Você vai estar usando um software grátis, sem estar com dona consciência de estar com um software hackeado no seu computador, certo? Então você vai trabalhar muito mais tranquilo. E junto disso, né? Eu finalmente achei o software leve, fácil e cheio de cursos baratinhos na Udemy para fazer. Então esse problema do 3D estava resolvido. Aí aumentou ainda mais a minha felicidade quando eu descobri um site chamado Mixamo. O Mixamo é um site de animações. Como vocês podem ver aí, o Mixamo tem centenas de animações aí grátis, certo? Você simplesmente tem que modelar o seu personagem no Blender, importar ele aí no Mixamo e pronto, ele já faz o rig, que é
Para quem entende de 3D sabe que o rig é a parte que faz o objeto poder se mexer. Que lá no 3D Max a complicação de outro planeta. Você modelando no Blender, importando no Mixamo, o rig já sai automático. Então, cara, isso facilitou muito, 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 muito a vida. Quando eu lembrava que eu tinha que desenhar sprite por sprite, 10 sprites, nessa lógica do 3D, não. Você faz um modelo low poly, porque no outro vídeo eu falo sobre por que eu escolhi low poly e não high poly, né? Mas fazendo um resumo rápido, o low poly você faz ele somente uma vez. Você, se quiser, nem faz a pintura digital, você só usa materiais simples dele e já cola, certo? Já fica por isso mesmo. Mas se quiser fazer uma pintura digital simples, você faz e é rápido. Você perde um pouquinho de tempo fazendo o personagem, mas em contrapartida do 2D, quando você termina o personagem, você tem infinitas animações para aplicar nele e as animações já estão prontas. Tem vários sites, eu tô falando do Mixamo, mas existem outras dezenas de sites que também têm animações prontas, grátis, alguns pagos, mas se você está no mundo do desenvolvimento de jogos, você tem que entender que você, para fazer um jogo que preste, você vai ter que gastar alguma coisa. Você não consegue fazer um jogo exclusivamente com tudo de graça, né? E é querer demais, né? Lançar um jogo na Steam, fazendo com tudo de graça, lógico que tem quem faça. Mas você tem que se acostumar que vai ter momentos que você vai ter que comprar. E é nesse momento que a Unity Asset Store entra. A Unity Asset Store. Opa, tá aqui. A Unity Asset Store vende pacotes de animações, né? Pacotes de animações que, a princípio, ao você olhar o preço, você pode dizer, poxa, cara, isso tá muito caro. Mas você tem que entender que isso é um investimento, certo? Você vai gastar aí 200, 300 reais com um pacote de animações, vai dividir aí em 10 vezes, sei lá, no cartão. Mas em compensação você vai ter aí 500 animações, tem pacote aí com 500 animações, que você vai fazer jogo de RPG, jogo de tiro, jogo de tudo que você imaginar. Então todo aquele tempo que você tinha para fazer os desenhos das animações em 2 dimensões, se você gastar ali 200, 300 reais na Unity Asset Store, que às vezes nem vai precisar porque o Mixamo já resolve muita coisa, mas se você decidir fazer uma coisa, investir esse dinheiro, você tem um mar de infinitas animações prontas, né? Que você simplesmente vai pegar lá na Unity e jogar no seu personagem. O personagem já tá andando, já tá dando socos. Lógico que você tem que programar qual a animação vai entrar no momento que você usar o controle ou o teclado, isso é lógico, é óbvio. Mas a diferença do time, do tempo de produção do jogo é gritante. Em 2D você tem que desenhar tudo. Em 3D não, você só modela o personagem e existe um mar de infinitas animações já prontas para você. Então a complicação do 3D seria se você quisesse fazer um jogo com animações personalizadas. Aí também você já está querendo sair do universo do desenvolvedor inteligente, independente, né? Do desenvolvedor independente lobo solitário. Aí você está querendo já partir para uma coisa muito mais complexa. Que apesar de hoje já existir softwares aí que você filma você mesmo, você pega uma câmera e filma você fazendo alguma coisa, importa o vídeo no site, depois eu vou colocar aqui na legenda, vou procurar aqui quando terminar de gravar e vou colocar na legenda, e o site automaticamente faz a animação para você que você poderia usar lá na Unity. Já tem isso também. Mas se você não quiser partir para esse nível de complexidade, que já não é complexo, né? Não é mais complexo como era antigamente, você simplesmente com esses pacotes de animações, você já faz tudo que você quiser. Então, esse é o principal motivo que me fez mudar do 2D para o 3D. Velocidade, praticidade e facilidade, certo? Você sofre um pouquinho para aprender o 3D, né? A modelar no começo, se você não souber, você vai sofrer um pouquinho, mas no momento que você desenrola, que você aprende as técnicas, você tem um processo muito mais acelerado de desenvolvimento do seu jogo. E por fim, você não precisa necessariamente modelar tudo. Não precisa necessariamente modelar tudo. Você pode usar o Synth Studios. Synth Studios, que é essa empresa que faz assets de 3D low poly.
E eles têm vários pacotes diferentes, de temas diferentes. Apocalipse, tem boates, tem mundos de fantasia medieval, você tem aqui natureza. Então, tem ilhas, mais natureza, cachorros, tem mansão de horror, tem infinitas coisas. E essa união do Blender com o Synth Studio acelera ainda mais. Você não necessariamente precisa usar tudo que tem no Synth Studio, como eu estou fazendo no meu. A metade da cidade é Synth Studios, a outra metade eu modelei, para não ficar tão assim com cara de que foi usado só o Synth Studio, né? Apesar de saber que quem compra o jogo não vai saber disso, só quem vai saber é o desenvolvedor que gosta de encher o saco de outro desenvolvedor. Vai dizer, ei, essa árvore aí é lá do Synth Studio, esse prédio, mas quem compra o jogo não sabe. Você ainda poderia, se quisesse, mudar as texturas lá dos assets que você compra, mas eu também acho isso uma frescura também. Quem compra não sabe não, o cara tá comprando, tá interessado em se divertir, em jogar, ele não quer saber se aquilo ali é um asset ou se não é, isso não existe, isso é coisa da cabeça do desenvolvedor metódico, certo? Então, o Blender mais o Synth é mais outro hack para acelerar o desenvolvimento do seu jogo, certo? Então, eu não quero deixar para vocês que deixar a mensagem que vocês abandonem o 2D. Esse vídeo eu fiz com a intenção de dizer o motivo de por que eu deixei o 3D ou 2D para fazer 3D, certo? Esses foram os motivos. Para mim, agiliza muito, é muito mais fácil fazer o 3D. Para quem acha que o 3D é muito mais complexo, no fundo, é só um medo que a pessoa tem, que eu também tinha, de sair desse patamar do 2D, achar que o 3D é um pulo muito grande, mas vão por mim que não é não, certo? O 3D ele tem até um apelo de venda, até, ao meu ver, na Steam, mais fácil, sabe? Claro, lógico, evidente e ululante que existem jogos 2D que venderam milhões, tipo Hollow Knight, Celeste e tal, mas no mundo, no universo do desenvolvimento de jogos mais simples, que é o universo que nós estamos aqui, o jogo 3D me parece ele mais apelativo. É mais fácil você vender um jogo 3D indie do que um jogo 2D indie, entendeu? Quando você coloca lá a $1 os dois, pesa mais pro lado do 3D. Então não deixe de fazer jogos 2D, certo? Essa aqui é só a minha reflexão sobre por que eu deixei de fazer 2D para ir para o universo do 3D. Então, se você gostou, curta aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá essa ajuda aí, que cada inscrito, cada curtida é uma festa pra gente, porque o nosso universo, nosso público é um público razoavelmente pequeno, né, no Brasil, de desenvolvedores de jogos. Então, cada um que entra aqui no canal, eu fico muito feliz e tá ajudando bastante, certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!